Olá, tudo bem? Você está no E Agora Brasil. Meu nome é Deco Bancion e aqui você tem informação, opinião e tudo aquilo que você precisa saber de uma forma fácil e descomplicada, sem enrolação. O fato que eu quero trazer hoje são os exames da Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Como todo mundo sabe, o presidente Jair Bolsonaro fez 3 exames de sangue, foram apresentados nesta semana ao STF após 2 meses de um imbróglio judicial que começou quando o presidente Jair Bolsonaro foi naquela viagem para os Estados Unidos, uma comitiva presidencial, e quando retornou, mais de 20 pessoas que integraram aquela comitiva testaram positivo para a Covid-19. Você sabe que o presidente Jair Bolsonaro disse em todos os testes que ele fez que deram negativo, mas ele nunca apresentou esses resultados. O que é importante saber é que desde aquele momento, lá em março, comecinho de março, quando o Brasil ainda nem tinha registrado o primeiro caso de Covid, ou tinha um ou outro caso de Covid registrado, o jornal Estado de São Paulo fez um pedido via Lei de Acesso à Informação para ter acesso aos dados desses exames de sangue do presidente Jair Bolsonaro. Esses pedidos foram negados, primeiro pelo gabinete pessoal da Presidência da República e depois, quando o jornal Estado de São Paulo entrou na Justiça, via AGU. A AGU alegava sempre que era preciso preservar a imagem, né, e a segurança do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, não se poderia divulgar os resultados de exames pessoais do presidente. Pois bem, esse assunto andou, a gente teve muitas mortes acontecendo no Brasil, as manifestações apoiando o presidente Jair Bolsonaro, ele frequentou muitas dessas manifestações, tocou na mão de apoiadores, tossiu, pegou em objetos pessoais como bandeiras, celulares, e essa polêmica sobre se o presidente foi infectado ou não sempre esteve no ar, porque como ele nunca divulgou os resultados, a gente nunca teve certeza se ele estava ou não infectado, se ele se infectou ou não em algum momento dessa pandemia. Pois bem, corta para maio de 2020. Depois de uma batalha judicial que chegou até o STF, a AGU foi obrigada a divulgar os exames e foram divulgados. 3 resultados, todos eles negativos. Aí entra uma coisa que é importante a gente colocar aqui. Esse canal não é feito para a gente falar sobre o que eu penso sobre a política, se eu acho que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro está certo ou está equivocado. O objetivo desse canal é tentar antecipar o debate político e econômico do Brasil. E é por isso que eu quero tratar desse vídeo agora. Esse assunto, ele passou meio que desapercebido do noticiário por conta da série de polêmicas que o governo vem criando, entre a última delas, na verdade, a demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Passou menos de 30 dias no cargo, saiu sexta-feira agora. Então, o debate está todo em cima disso, mas esse assunto dos exames deve voltar ao debate nacional. E eu vou te dizer por quê. São 3 perguntas que ainda precisam ser respondidas. A primeira dessas perguntas, nos 3 exames apresentados, 2 deles foram feitos no laboratório Sabin aqui em Brasília. Um desses exames, a Presidência da República usou um nome aleatório para identificar o presidente Jair Bolsonaro, mas continha ali o CPF dele e a data de nascimento. Esse nome aleatório depois foram pesquisar e é de um rapaz, um garoto de 16 anos aqui de Brasília, que não tem nada a ver com a história. Basicamente usou o nome aleatório e foram 2 exames aqui do Sabin. O terceiro exame foi feito pelo laboratório da Fiocruz, no Rio. Esse é identificado apenas como paciente número 5. E essa é a primeira das perguntas. Nesse exame do paciente número 5, não constam data de nascimento, CPF, RG, nada que possa identificar de fato quem é a pessoa que realizou esses exames, de quem são essas amostras. O gabinete pessoal da Presidência da República contatou a Fiocruz, como eles disseram, e pediu para que fosse identificado dessa forma, o que é ilegal. Para você fazer um exame no Brasil, você tem que ter algum documento. E onde foi feita a coleta, no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, também disse que foi uma orientação da Presidência da República de fazer dessa forma. Pois bem, já há pedidos na Justiça para que identifique se essas amostras são ou não do Presidente da República, e essa é a primeira coisa que precisa ser explicada. Por mais um motivo.
Na quinta-feira, hackers invadiram o banco de dados do Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília e levantaram todos os exames que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro de 2019 a 2020. Exames, todos eles de rotina ou exames um pouco mais delicados. Nenhum desses exames constava nome fantasia ou qualquer outro tipo de coisa, sempre os dados do presidente Jair Bolsonaro. Então a pergunta que fica é, se todos esses exames, que são exames até mais complexos do que invasivos do que o exame da Covid, ele apresentou os dados dele de forma natural, por que nos exames da Covid ele preferiu não se identificar, usar o nome fantasia ou essa indicação de paciente número 5? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que demorou tanto? A gente está nesse debate há um mês, na verdade a gente está nesse debate há 2 meses, desde que o presidente Jair Bolsonaro voltou dessa viagem aos Estados Unidos. Então, de lá para cá, a gente vem tratando desse assunto semana sim, semana não. Perdemos muito tempo com isso. E mais do que perder tempo, isso mostra que não há transparência nas ações do governo, porque ainda que o presidente Jair Bolsonaro tenha direito à privacidade, quando se é um chefe de Estado, é preferível que a pessoa coloque a sua situação para além da sua questão pessoal de proteger ou não a sua integridade. Você vai lembrar que outros chefes de Estado que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19 divulgaram seus resultados dos exames. Alguns desses casos são na Alemanha, a Angela Merkel, que teve contato com uma pessoa que que testou positivo, entrou em auto-isolamento e depois fez o teste, deu negativo e divulgou o resultado. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau também entrou em auto-isolamento após a esposa dele ter testado positivo. Ele testou, deu negativo, apresentou o resultado. Nos Estados Unidos, o principal aliado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente americano Donald Trump, também, por ter entrado em contato com pessoas que estavam contaminadas, sobretudo naquela comitiva presidencial brasileira, ele também fez o teste para Covid, deu negativo, segundo a Casa Branca, que divulgou o laudo do exame do presidente Donald Trump. E o único chefe de Estado que testou positivo, que nós sabemos, foi o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, que chegou a ficar internado, foi para a UTI, não precisou ser entubado, mas ficou bastante debilitado por conta disso, 2 ou 3 semanas afastado, e só agora retorna ao trabalho depois de ter contraído e ter se curado do novo coronavírus. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro não divulgou os laudos dos seus exames, diferentemente de até membros do governo que divulgaram o laudo na íntegra. Um dos exemplos é o do ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que até num ato falho divulgou dados pessoais dele, CPF, data de nascimento e tudo. Isso gerou um problema para ele, fizeram troça com a situação, filiaram ele ao Partido dos Trabalhadores, aquela questão toda. Mas divulgou os exames. O presidente Jair Bolsonaro nunca tinha divulgado esses exames. E aí a gente entra numa questão que é a seguinte. Desde quando era apenas deputado, o hoje presidente Jair Bolsonaro sempre citou um versículo do Novo Testamento, que é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é engraçado que em todo esse processo dos exames da Covid dele, o que ele não fez foi ser transparente, né? Ele não mostrou os exames alegando que isso era uma invasão da privacidade dele, o que é incoerente pelo passado dele, sobretudo quando a gente lembra que durante a campanha ele sofreu um atentado à faca, né? Foi esfaqueado, fez uma cirurgia grande, uma cirurgia invasiva e ficou várias semanas internado no hospital. Nessa internação, ele recebeu a visita de várias pessoas, entre elas a do pastor Silas Malafaia. Me lembro bem de uma foto onde o pastor Silas Malafaia está ao lado do presidente Jair Bolsonaro, numa maca de hospital. O presidente levanta a camisa, mostra uma cicatriz grande, né, a cicatriz da cirurgia, e ao lado dessa cicatriz tem uma bolsa de colostomia, né, que tem uma bolsa que carrega fezes, né? Então aquela situação, aquela imagem absolutamente invasiva foi divulgada com o consentimento do presidente Jair Bolsonaro. E em outra imagem, divulgada pelo próprio filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, o pai aparece seminu
de cueca, em cima de uma maca, também numa situação de vulnerabilidade, e uma foto também divulgada pela família Jair Bolsonaro. Então, essas situações constrangedoras não foram vistas como uma invasão de privacidade do presidente Jair Bolsonaro, mas divulgar o exame dele para o coronavírus agora tem visto como uma situação constrangedora. Então, simplesmente não faz sentido essa alegação de que agora quer se preservar a imagem do presidente. Em momentos muito mais delicados, ele não preferiu preservar a imagem dele. Agora, um mero exame de sangue, ele preferiu não divulgar. Passou 2 meses para divulgar. E o terceiro fato que chama a atenção é um diálogo que, em tese, teria ocorrido naquela reunião ministerial onde o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. Você se lembra? Foi essa reunião que o então ministro Sérgio Moro alegou como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e, portanto, foi o que motivou a saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa reunião, de mais de 2 horas de duração, ela foi gravada pela Presidência da República e, após também muita polêmica, houve uma divulgação para membros da Advocacia Geral da União, do STF, da equipe de advogados do ministro Sérgio Moro e também dos policiais federais que estão envolvidos nessa investigação. Essa reunião foi transmitida, essa gravação foi transmitida uma única vez na sede da Polícia Federal aqui em Brasília e algumas pessoas que assistiram a essa reunião disseram que em um dos momentos dessa reunião o presidente Jair Bolsonaro teria dito que não aceitaria a hipótese de um impeachment por conta de uma porcaria de resultado de coronavírus. E que, se preciso fosse, ele usaria inclusive o Exército, as Forças Armadas, para se defender de um impeachment por conta de uma porcaria de exame de coronavírus. Então, a pergunta que fica é, se os exames deram negativo, por que haveria impeachment por conta desses exames de coronavírus? Então, esse assunto deve voltar ao debate porque essa reunião ela ainda não foi completamente explicada. Na segunda-feira, o ministro do STF, Celso de Mello, vai ter acesso a essas gravações e aí ele vai dizer se ele vai ou não divulgar parcialmente na sua integralidade ou não vai divulgar as imagens e gravações dessa reunião. Bom, é preciso dizer que essa matéria, 2 matérias foram publicadas sobre esse assunto, uma no site Antagonista e outra no jornal O Estado de São Paulo. Essas matérias, elas foram feitas com base em depoimentos de pessoas que participaram da reunião. São vazamentos, portanto, então não é oficial. Então, se essas imagens forem divulgadas e constar essa fala do presidente sobre a questão do coronavírus, o exame de coronavírus e o medo de impeachment, com certeza esse assunto vai voltar a ganhar muito destaque na imprensa e no debate político nacional. Então, mais uma vez repetindo, aqui não se trata de fazer juízo de valor da decisão do presidente, se ele está certo, se ele está errado, se a condução do governo está certa ou errada. Esse não é o foco desse canal. O foco é tentar antecipar o que vai ser notícia, o que vai gerar muito embate na pauta nacional. E esse assunto sim tende a crescer nos próximos dias, caso essa reunião de fato, essa gravação dessa reunião de fato seja divulgada. Então, esse é o objetivo do canal E Agora Brasil. Se você gosta de política, se você gosta de economia, se você quer entender mais sobre o que está acontecendo, entender o porquê da notícia e como isso pode afetar a sua vida, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber sempre um vídeo novo quando tiver algo acontecendo em Brasília. E também já deixa seu like aqui, porque esse vídeo pode chegar a mais pessoas que também gostam desse assunto. Eu espero que a gente faça sempre um vídeo falando de assuntos que sejam quentes e sempre sem esse fla-flu político de torcer para um lado ou para o outro. Aqui o objetivo é trazer sempre opinião, informação, mas sobretudo trazer a verdade, sem enrolação, sem fake news, sem nada, tá? Esse é o objetivo do canal E Agora Brasil. Até o próximo vídeo e conte comigo. Valeu, abraço!